Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da história de Cabo Frio. E nesta aula, pessoal, nós iremos ver patrimônio cultural e diversidade. Então nós estamos fazendo aqui uma leitura do documento História de Cabo Frio que está disponível no site do IBAN, tudo bem? Então nós temos aí patrimônio material, que são as igrejas, as praças, né, que foram tombados aí pelo município. Então, primeiro aqui aparecendo aqui, nós temos aqui a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Assunção. Em estilo jesuítico, é a sétima igreja mais antiga do país. Sua construção foi iniciada em 1615, com a fundação do povoado de Santa Helena. Primeiro nome de Cabo Frio, a igreja sofreu reformas ao longo do tempo. À direita que entra a igreja matriz, há uma capela erguida em 1731, onde está a imagem de Virgem Aparecida, que foi encontrada uns penedos no mar do Arraial do Cabo pelo pescador Domingos André Ribeiro no ano de 1721. Então, pessoal, agora aqui, ó, Forte de São Mateus. Localizado na Praia Forte, é uma das mais antigas obras da arquitetura colonial latino-americana, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em 1956, época em que passou por uma série de restaurações. Foi construído no século XVII, em 1616 e 1620, por portugueses e índios catequizados para defender a terra das invasões dos franceses, ingleses e holandeses. Então, isso foi para defender a terra das invasões dos franceses, ingleses e holandeses. A arquitetura do forte não se difere do que era comum entre as construções militares no período colonial. Foi erguido com pedra e argamassa, além do óleo de baleia e cal para as junções. E é formado por linhas retas, torres e baluartes da época dos conflitos no litoral brasileiro. E ainda restam no Forte São Mateus os canhões utilizados nas batalhas. Continuando aqui, pessoal, agora vamos ver o convento e a igreja de Nossa Senhora dos Anjos, a capela e o cemitério da Ordem Terceira de São Francisco. Atual Museu de Arte Religiosa e Tradicional e escritório técnico do IFAM. É uma obra representativa da arquitetura franciscana do século XVII, cuja arquitetura obedece aos princípios fundamentais da ordem franciscana, a fraternidade pelos ensinamentos da catequese e do ensino de primeiras letras, e a menoridade, renúncia dos bens materiais. Compõem o conjunto Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, os remanescentes do convento franciscano, a Capela dos Terceiros, o claustro e o cemitério. Todas as dependências se agruparam ao redor do claustro. Salas de estudo, biblioteca, refeitório, celas, dormitórios individuais e etc. Os franciscanos levantaram uma imensa cruz, o cruzeiro, que determinava o tratamento do espaço fronteiro à igreja onde ocorriam as procissões. A construção do conjunto franciscano ocorreu em 1684 e 1696, quando Frei Cristóvão da Madre de Deus Luz inaugurou a igreja. O cemitério destinado a sepulturas na igreja e a via sacra, a partir de 1707,
funcionou também como casa do noviciado, onde foram ministradas aulas de primeiras letras, ler, escrever e contar. As crianças do local e aulas de gramática. Os franciscanos construíram em 1740 uma capela dedicada a Nossa Senhora Guia, no alto morro da Guia. Em 1906, o convento foi considerado res nihilius, que a ninguém pertence, e fechado, e também tombado pelo IPHAN. Passagem. Tombado pelo INEPAC, o bairro da Passagem e a área de povoação portuguesa mais antiga de Cabo Frio, é o único núcleo urbano entre 1616 e 1660. As riquezas arquitetônicas e históricas transformaram o local em ponto turístico que ainda mantém características da fundação da cidade. Ali surgiram as primeiras construções, como o Largo São Benedito, as ruas são estreitas, o calçamento é antigo, as casas têm janelas baixas e coloridas. O lugar também foi palco de festas religiosas e tradicionais e berço dos blocos carnavalescos que marcaram a cultura negra na região. Hoje o turismo bairro da Passagem também serve de moradia e trabalho para os cabofrienses. Tem como uma de suas atrações a oitocentista Igreja de São Benedito, que obrigava os escravos associados em irmandades, já que ninguém tinha permissão para frequentar a mesma igreja que os brancos. A pequenina igreja é um primor da arquitetura religiosa colonial, declarada Patrimônio Cultural do município. O bairro está localizado na região norte da cidade, na margem direita do canal de Itajuru. Solar da Massa. Biblioteca Walter Nogueira. O Solar da Massa, pessoal, é uma bela construção arquitetônica. O casarão é uma construção do século XVIII e data de 1779. Atualmente cedia a Biblioteca Municipal e outros órgãos e programas da Prefeitura. O solar reúne um acervo de livros raros da biblioteca e de escritores locais. O acervo fotográfico Volney Teixeira possui salas de reuniões disponíveis para a utilização itinerante dos artistas de áreas diversas, sala de leitura e um núcleo de estudos históricos. Casa Charitas foi uma edificação construída no século XVIII com o objetivo de ser uma casa de caridade, que acolhia crianças abandonadas. Na época de grandes epidemias do século XIX, funcionou como hospital. Hoje, com o nome Casa da Cultura José Dome, antiga a exposição do artista plástico que dá o nome ao espaço em que viveu muitos anos em Cabo Frio. Atualmente, promove constantemente seminários, oficinas, palestras, apresentação de música, dança e teatro, além de oferecer cursos de piano, inglês, desenho, pintura, entre outras, a preços populares. É o mais importante centro cultural da cidade, tombada em 1979 pelo INEPAC. O Pátio dos Fundos, a Casa Charitas guarda um tesouro histórico da cidade, o Pelourinho de 1660, que ficava na Praça da Matriz, com uma coluna de pedra onde eram afixados os editais da Câmara e expostos os criminosos à espera do castigo. Fazenda Campos Novos. Tombado pelo INEPAC em 2003, o conjunto arquitetônico do final do século XVII é composto pela Casa Grande, a Igreja de Santo Inácio e o cemitério. Nos moldes da arquitetura jesuítica dos primeiros séculos da colonização, implantado em uma pequena colina, o sítio histórico é remanescente da antiga fazenda de Campos Novos e propriedade da Companhia de Jesus.
Com a expulsão dos jesuítas em 1759, a área foi incorporada aos bens da coroa em 1993. A fazenda foi desapropriada pelo município de Cabo Frio. A estrutura arquitetônica original está preservada, apesar das reformas posteriores. Agora, pessoal, a Casa Escliar, fundada em 2001 após o falecimento do artista que morava em Cabo Frio. Desde então, a casa promove as artes na região dos lagos, como queria seu mentor e inspirador. Sua casa-ateliê foi transformada em museu e possui um acervo com obras de artistas renomados como Cildo Meireles, Pansete de Cavalcante, Aldo Bonadei, Glauco Rodrigues, entre outros. É aberta à visitação pública. No quintal da casa funcionava também a oficina-escola Carlos Escliar, que oferece cursos, desenho, pintura, gravuras e cerâmica. Ao lado da casa-ateliê foi aberto recentemente um café onde são comercializados produtos da oficina, assim como gravuras, livros e catálogos de arte, camisetas e outros artigos com temática inspirada na obra do artista. Fonte do Itajuru. Em 1847, por ordem do Dom Pedro II, em visita à cidade, foi construída uma guarita em pedra para proteger a fonte. Tem um teto decorado com azulejos importados e marcados com o brasão do Império. Em novembro de 1979, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio comprou de particulares a área da fonte do Itajuru e contratou o professor Adail Bento Costa para o serviço de restauração e cria em seu entorno o primeiro parque municipal de Cabo Frio. Ponte Feliciano Sodré. Inaugurado em 1926, representou à época o maior vão livre do país. Durante décadas, foi a única entrada da cidade. Anjo Caído. Em 1907, foi erguida nas águas do canal do Itajuru a estátua de um anjo de asas abertas, chamado Deusa da Vitória. Com 9 metros de altura, a força das correntezas inclinou a estátua. Dunas. Um dos cartões postais da região dos lagos. São construídas por formações de areia únicas no estado do Rio. Além de serem patrimônio britânico, estendem-se pela orla oceânica desde a Praia do Forte, em Cabo Frio, até a Praia do Pontal. Junto ao Morro do Forno, em Arraial do Cabo, foram tombados pelo INEPAC em 1988. Teatro Municipal. O Teatro Municipal de Cabo Frio foi inaugurado em 14 de agosto de 1997, completando 20 anos em 2017. Tem telhado colonial e é cercado com uma iluminação de areia branca da praia. Em seu anterior, possui arquibancadas com capacidade para 270 espectadores, em formato de ferradura. Há lugares para cadeirantes na plateia. Espaço Cultural Torres do Cabo Frio. O Espaço Cultural Torres do Cabo, Eduardo Garcia Torres, é o resultado de um movimento muito antigo do artesanato. Na época chamado de Departamento de Cultura, na década de 80, bem próximo ao espaço, era a casa da porteira Dona Mulata, que foi vendida para construir no local um dos maiores prédios da região. Daí surgiu o espaço cultural construído pela prefeitura em um corredor vago entre o prédio e o Colégio Estadual Miguel Couto, em 1988. O objetivo foi dar mais ênfase à cultura local e à diversidade também, com a presença na época do Museu do Pescador. Hoje o espaço está revitalizado e tem ganhado uma importância no cenário cultural da cidade, e com artistas cada vez mais qualificados.
Galeria de Artes Espaço Torres do Cabo, Shopping Parque Lagos. Espaço destinado a artes plásticas em parceria com o Shopping Parque Lagos, que, após evento de grande porte em parceria com a Secretaria de Cultura, ofereceu espaço para ocupação com as obras dos artistas da Galeria Torres do Cabo. Espaço Cultural Lendas do Surf, Museu do Surf. O espaço guarda relíquias que contam a história do surf mundial e de grandes nomes da modalidade. Possui a maior coleção de gênero da América Latina, sendo um dos 3 maiores e significativos do mundo. O acervo é constituído com mais de 830 pranchas de surfboard, longboard, windsurf, centenas de troféus, filmes, documentários, quadros, pinturas, pôsteres, livros, 6.550 revistas, parafinas e skates, que ajudam a contar um pouco da história do surf no Brasil e no mundo. Então, pessoal, ficamos aqui com o patrimônio material e aí na próxima aula veremos o patrimônio imaterial. Foi um grande prazer fazer essa releitura juntamente com vocês e espero vocês aí na próxima parte da história de Cabo Frio. Um grande abraço para todos vocês.